vai falar sobre Coríntios, mas antes de tudo eu queria falar sobre Cristo Jesus, né? Talvez no nosso dia a dia nós não paramos hoje para pensar quem foi Cristo Jesus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. E sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Se nós não entendermos que, se nós não aceitarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, irmãos, isso é sério. Nós não iremos herdar a vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu gostaria de trazer essa reflexão para mim e para você nessa noite, que nós só iremos ao Pai se entendermos claramente e aceitarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. É Jesus Cristo quem conduz a minha vida, é Jesus Cristo quem conduz a minha casa. Irmãos, não tem outro caminho. Nós temos orado para que palavras que saiam daqui do altar sejam palavras que transformam a tua vida, uma palavra que traz vida para você. Não sejam palavras que você ouve aqui, monta no seu carro e esqueceu. Não é esse o intuito. A liderança tem pago um preço para que as palavras direcionadas do céu seja para mudar a tua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, a tua forma do jeito que você está vivendo, precisa mudar. É isso. Irmãos, e nessa noite nós temos orado para que não seja diferente, para que essa palavra que traz vida, transforma, ela venha entrar no teu coração, igual o pastor sempre fala, né? Com a marreta que esmiuça a pedra. E essa palavra ela tem que entrar no nosso coração por completo e mudar o nosso entendimento, a nossa forma de agir, irmãos, de pensar, de raciocinar. Não podemos mais ficar da mesma maneira que nós estamos habituados. Não dá mais, já foi. As minhas pregações antigas eu sempre falava que eu quero chegar no final do ano de 2025 e saber que eu evoluí espiritualmente. Eu consegui subir mais um degrau, mais 2 degraus, mais 3 degraus. Eu consegui. Eu não posso chegar no final do ano de 2025, irmãos, e falar assim, da mesma maneira que eu iniciei o ano, eu estou finalizando o ano. Não pode, espiritualmente. Irmãos, isso é sério. Nós não estamos aqui só para preencher um banco de cadeira, um banco da igreja. Nós estamos aqui para entender, para deixar a palavra mudar o nosso interior, para que a gente tenha o que dá para aqueles que estão lá fora, perdidos na droga, na prostituição, no álcool, em tudo. Irmãos, precisa jorrar em nós, precisa sair de nós. Nós precisamos parar um pouco e refletir no que eu tenho feito da minha vida. O que eu tenho, para onde eu tenho caminhado, para onde eu tenho seguido, que direção eu tenho tomado, que direção eu tenho conduzido a minha casa. Irmãos, nós estamos percebendo, os fins dos tempos estão chegando. Ô Zé, mas está muito longe. Irmãos, está muito longe. A gente falava até um tempo atrás. Eu fui de uma época que eu nasci sem celular, não tinha celular. E hoje a gente consegue perceber que a evolução que está o celular. E vi recentemente agora que já tem robôs dentro de casa fazendo os afazeres de casa. Ô louco, Zé. É, coisa que nós vimos no filme lá atrás, hoje tem. A evolução, irmãos. Irmãos, não dá mais para esperar.
ou a gente toma realmente uma atitude de homem e mulher, disposto a pagar o preço para ter a presença, para ter a santidade de Deus, uma busca pela santidade, uma busca pela presença de Deus, santidade ao Senhor, buscar, viver nos atos do Senhor todos os dias. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos ficar 24 horas dos nossos dias no celular. É exagero 24 horas, mas dá um tempo do celular. Dá um tempo daquilo que te afasta de Deus. Busque a presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus. Viva a santidade de Deus continuamente. Busca. Irmãos, mergulhem, porque vale a pena. E nós temos entendido que Deus precisa, né? Na verdade, Deus precisa que Deus conta comigo e com você para pregar o Evangelho. Deus conta comigo e com você para anunciar as boas novas aos quebrantados aí fora, às prostitutas, aos enfermos, aos doentes. Ei! Nós precisamos estar disponível a ouvir a voz do Espírito Santo, para que quando sairmos da igreja, lá fora, porque, irmãos, o lance é que a gente saiba é lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro a gente se edifica, se fortalece, ouve a palavra, se alimenta, corrige o que precisa ser corrigido, mas o lance é lá fora. O lance é lá fora, é o bom testemunho, é praticar a verdade. E é isso. E eu e você temos praticado a verdade, temos praticado a justiça de Deus, temos sido verdadeiros homens e mulheres de Deus, os verdadeiros crentes, verdadeiros servos do Senhor, lá fora. Porque o lance é lá fora, não é aqui. O lance é lá fora. Os testemunhos. E eu quero que vocês saibam, irmãos, que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos lembrar isso todo dia. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é saber que Cristo morreu na cruz do Calvário. E se eu aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, eu irei para o céu herdar a vida eterna. Irmãos, isso é demais, isso é o nosso objetivo. O meu objetivo é herdar a salvação, é levar a minha casa aos caminhos do Senhor e herdar a salvação, porque quando Cristo voltar, Ele não fale, afastai-vos de mim, eu não te conheço. Meu Deus, imagina que dor é essa, ouvir isso. Afasta, Senhor, mas eu estive nos seus átrios, te louvando na sua casa, te buscando. Deus, eu estive naquele momento de louvorzão, fui tocado pela tua presença. Afastai-vos de mim, eu não te... Irmãos, eu não quero chegar no juízo, no último dia, de que Cristo voltar, eu não quero. Afastai-vos de mim, mas para isso eu preciso viver em santidade, eu preciso dar um bom exemplo, eu preciso praticar a justiça, eu preciso ser perseverante, eu preciso dar um bom testemunho do que Deus fez na minha vida, para que outros lá reconheçam e sejam salvos. Vamos para a palavra. 2 Coríntios 6. Segunda Coríntios, capítulo 6. Versículo 11. Amém? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ó irmãos em Coríntios, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto. O nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, vos tendes limitado o vosso afeto para convosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois também os vossos corações.
jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há em comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o diabo? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos, irmãos, nós somos santuários de Deus vivo. Nós somos santuários dele. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, e separai para vós, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pais, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, que palavra maravilhosa. Que exortação extraordinária que Paulo deu para aquela igreja de Corinto, para aquele povo. Um povo que estava deixando-se levar pelas heresias, pelos pregadores, pelos falsos profetas. Irmãos, nós temos visto isso no dia de hoje. Tantas e tantas mensagens, tantas e tantas direções que muitos líderes têm dado para o seu rebanho, para que eles se alimentem, e nós sabemos que são alimentos que são palhas, não são trigos, porque o trigo sustenta, o trigo traz vigor, o trigo te fortalece, a palha não. E nós temos ouvido que ou caminhamos na direção, ou, queridos, nós vamos ficar batendo cabeça. Ou nós seguimos uma direção correta, que é a palavra de Deus, de homens verdadeiramente de Deus, ou nós vamos ficar se alimentando com palha. Ou a gente se alimenta com a verdadeira palavra de Deus. Ou, queridos, nós vamos ficar batendo cabeça no poste. E trazendo uma reflexão, irmãos, todo mundo lembra do início da sua conversão. Que maravilhoso. Traz à memória aquilo que te dá esperança, o momento da sua conversão com Cristo. Você se converteu, você aceitou Jesus. Imagina aquele momento, olha, traz à sua memória, que legal que foi. Que alegria, que júbilo, houve festa no céu. Irmãos, igreja de Coríntios ouviu a mensagem, eles entenderam, a mensagem entrou no coração deles, eles começaram a praticar a verdade, eles começaram, a alegria começou a exultar no coração deles, e eles começaram a ficar felizes, porque a verdade entrou. Mas, irmãos, Paulo volta e corrige, e diz, tipo assim, né, vocês estão arrumando? Acabei de pregar o evangelho para vocês, vocês estão a todo vapor, evoluindo, e agora eu preciso ser direcionado pelo Espírito para vir aqui e dizer, ei, acorda, o que vocês estão arrumando da vida de vocês? Vocês ouviram uma palavra correta, justa, verdadeira, que traz vida. Há uma palavra do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar a mim e você, e vocês estão deixando isso para ouvir outros profetas que se dizem profetas, outras palavras, outras pessoas
disposta a falar do nome de Cristo por ganância, por dinheiro, enfim. Ei, o que vocês estão arrumando, meu? Acorda para a vida. E essa é a palavra para nossas vidas. Ei, vamos acordar. Nós temos visto tantas e tantas pregações, tantas e tantas, irmãos, mensagens, irmãos, assim, ó, de bandeja para você, através da internet, irmãos, filtra o que você vai alimentar, separa a palha do trigo. O que você está se alimentando, é palha ou trigo? Traz isso à sua memória também, porque não é possível. A alegria que trouxe a salvação, no momento da nossa conversão, onde eu e você pulamos de alegria, exultamos, saltamos, cantamos, são momentos mais maravilhosos das nossas vidas. Calma aí, estamos esquecendo esses momentos? Não pode. Irmãos, se eu e você estiver esquecendo esse momento, é momento de trazer a reflexão. Porque quando Cristo voltar, nós estaremos prontos. E a palavra de Deus, irmãos, eu só sei que ela entra dentro do nosso coração de uma tal forma, né, que ela muda a nossa forma de agir, de pensar, né, de raciocinar também, né. Nós começamos a pensar de outra maneira, calcular de outra maneira. E, irmãos, não dá mais para a gente viver da maneira que a gente vive. A gente precisa evoluir todos os dias. Ei, você que não está orando, continue a orar. Busque a presença de Deus. Irmãos, você que não está lendo a Bíblia, se esforce. Zéias, mas é difícil. Eu vou te falar uma coisa. Nós temos aprendido a ser fiel ao Senhor, falar tudo, contar tudo ao Senhor, ter um coração aberto para o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. Irmãos, o que Deus ama é a verdade. Deus não gosta de mentiras, Deus detesta desculpas, mas uma coisa é nítido e claro para mim e para você, que eu e você precisa mudar a forma de olhar para as escrituras da palavra de Deus, porque aqui é a fonte da nossa salvação, e se nós entendermos isso, irmãos, ninguém vai segurar nós, irmãos, como cristãos, como servos do Senhor aí fora. E aí você precisa entender que aqui a fonte da vida é a palavra de Deus, é a palavra que jorra. Irmãos, precisa fluir, nosso canal precisa estar limpinho, estar arrumadinho, organizado para sair a direção de Deus. Não tem como, irmão. Um canal, imagina um cano ou um tubo furado, vai sair para tudo quanto é lado, não vai sair bonitinho para o destino dele. E é assim que nós precisamos estar, espiritualmente falando, estar ligado, conectado com Deus, vivendo uma santidade, buscando a presença de Deus, para que o meu canal com Deus esteja limpo, puro, nada atrapalhando, para que eu tenha o que falar, para que eu tenha o que me expressar, o testemunho que eu tenho para edificar outros. E eu fico feliz, irmãos, porque Deus tem mudado a minha casa, tem mudado a minha vida. São dias de alegria. Eu vou dizer, eu passo por lutas também, eu passo por provações também. E minha casa passa por lutas, não é só eu que passo, não. Nós também, pastor também, a família do pastor, a família da liderança, passa por lutas e provações. Não somos, ninguém é super-herói. Todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações. Mas o que faz a diferença é a intimidade na hora que essa tribulação vier, essa perseverança, essa situação aparecer nas nossas vidas. Como que eu estou diante de Deus para enfrentar elas?
como eu estou diante de Deus para enfrentar as dificuldades, as tribulações? Irmãos, foram 9 meses desempregados. E o Senhor usou a vida do pastor. Enquanto você não arruma um emprego, vem trabalhar comigo. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu já disse isso para ele. Eu queria estar na frente do computador. Eu queria fazer isso. Mas enquanto não chegou essa oportunidade, vem aqui, faz isso. Acabei com meus dedos. Doía tanto, de tanto ficar esticando corda. Mas eu quero dizer, foram 9 meses, irmãos. Imagina, às vezes a conta chegando da força e você não ter dinheiro para pagar, e a CPF ter ir lá e cortar, e você não querer compartilhar porque é vergonhoso. Hoje eu posso dizer para vocês, irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso. Ele restaura, Ele faz as coisas não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é da forma que nós desejamos. E trazendo um testemunho para te edificar. O testemunho é, irmãos, que você seja perseverante. Eu não sei a luta, o que você está passando dentro da sua casa, na sua vida física, na sua saúde. Irmãos, ser forte, não desanima. Traz à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? Cristo Jesus, é a salvação, é a vida eterna. Traz à memória aquilo que te trouxe esperança, o início da sua conversão. É extraordinário o início da nossa conversão. E nós não podemos esquecer isso. Tantos e tantos benefícios, tantas e tantas maravilhas que o Senhor trouxe nesse decorrer da tua vida até hoje. Coisas maravilhosas. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Amém? E Paulo falando sobre aquela igreja de Coríntios, né? O que vocês estão arrumando, né? Não tem como praticar a injustiça e a justiça juntos, elas não caminham juntos, há um jugo desigual. Não tem como viver na roda dos escarnecedores e na outra roda. Não tem como, irmãos. Ou a gente se dedica integralmente a viver uma vida de justiça, uma vida longe das trevas, uma vida longe da incredulidade, e passa a viver uma vida de justiça, uma vida temente ao Senhor, andando na luz do Senhor todos os dias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Ei, irmãos, eu me fortaleci tanto nesse versículo, e eu vou compartilhar com vocês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, eu ficava falando esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso vai me direcionar o caminho que eu tenho que ir. O Senhor vai direcionando, irmãos, e eu vou andando. Irmãos, é demais, isso me fortaleceu espiritualmente de uma tal forma que eu comecei a citar versículos bíblicos dentro de mim, para que eu fique, para que em meio às tribulações, lutas, eu fosse mais, tivesse mais coragem, mais ânimo, mais vigor. E eu estou compartilhando com os irmãos. Compartilhe versículos. Está andando? Fale versículos. Comece a exaltar o nome do Senhor. Senhor, você é a lâmpada para os meus pés, para os meus caminhos. Eu olho para o alto, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Irmãos, começa. Vocês vão ver como a vida de vocês vão dar o up, vão mudar. E vocês vão perceber, uau, está diferente. E é isso que nós precisamos entender. Viver na justiça, caminhar na luz do Senhor, ser realmente um crente, um servo de Deus, viver em harmonia, uma harmonia cristã, uma harmonia diante de Deus, estar com Deus. Não faça aliança sem a direção do Senhor para a tua vida.
Ontem eu estava meditando na palavra de Deus. Ontem e hoje foram 2 dias extraordinários na presença de Deus. Que gostoso, irmãos. Porque a gente começa a ouvir coisa, porque se a gente não estivesse na presença de Deus, nós não ouviríamos. A gente começa a meditar em algo, que se não estivermos na presença de Deus, nem tchum. Mas quando a gente se dedica realmente, e é verdade, quando a gente paga o preço, as coisas começam a acontecer, o Espírito Santo começa a ministrar dentro de você, a presença do Senhor começa a evoluir, começa algo novo, diferente acontece, irmãos. Isso é nítido, claro. E não podemos voltar. Meu tempo da ministração é uma exortação cristã, mas não podemos voltar a praticar aquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, quando nós éramos do mundo, nós não estávamos nem aí, fazíamos coisas que desagradavam a Deus, vivia infeliz, nada dava certo. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, mudou a chavinha, somos felizes. Nova criatura nós somos. O velho homem já se foi. E eis que nós somos um novo homem, nascido em Cristo Jesus. E um novo homem nascido em Cristo Jesus exercita, põe em prática a justiça. Vive na luz. Não vive nas trevas. Vive praticando a justiça. E foge da injustiça. Vive sendo um homem correto diante de Deus. Não é mais mentiroso. Irmãos, esse é o privilégio de nós sermos filhos de Deus, de sermos novas criaturas, de sermos homens nascidos diante de Deus. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados. Aquela igreja de Coríntios teve uma exortação: ei, acorda, cuidado para onde vocês estão indo. E isso é uma exortação para nós, irmãos. Tem muita coisa aí fora na bandeja para nós, nós sabemos disso. Cuidado, seja forte, seja corajoso, diga não à injustiça, diga não às trevas, diga não aos prazeres da carne, diga não à incredulidade, diga não às cobiças, diga não a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Diga não. Eu gostaria que vocês abrissem em Efésios 4:22, para a gente já vai finalizar. Efésios 4:22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós, despirdes do velho homem. Irmãos, o modo de falar, né? Vaza do velho homem. Descarta o velho homem. Ele não serve para nada, já foi. O velho homem, abate ele. Rebenta ele no meio, mas não deixa ele se sobressair, não deixa ele levantar, não deixa ele querer colocar as asinhas de fora. E é verdade, eu e você já sabe disso. O velho homem não pode colocar as asinhas de fora, ele precisa ser abatido todos os dias. Que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, a vós revestir-vos do novo homem, aleluia, do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade,
proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, a falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondoso e compassivo um para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, uau, irmãos, nós somos novas criaturas, irmãos. Novo homem nós somos em Cristo Jesus. E o inimigo sabe que você é um novo homem que está em Cristo Jesus. E ele faz de tudo para que você se desvie para a direita, se desvie para a esquerda e não permaneça no caminho. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo de pedir ajuda. Nós ouvimos isso, não tenha medo de pedir ajuda, que aí você possa ser fortalecido no Senhor. Amém? E para finalizar minha pregação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, só voltar um pouquinho, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Sofremos pressões, irmãos, de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos que acontecem nesse mundo, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Irmãos, precisamos dar exemplo. Precisamos ser homens e mulheres de Deus lá fora. Precisamos que o mundo saiba que você é um servo de Deus autêntico, que carrega a marca de Cristo Jesus junto com você. De maneira em que nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito. Crie, por isso declarei com esse mesmo espírito de fé. Nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou, Jesus, Senhor Jesus, dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará, com Ele, e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, irmãos, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Irmãos, que você possa usufruir realmente da presença de Deus, que
você possa entender que eu e você precisamos mudar a nossa forma de pensar, de raciocinar e viver uma vida íntegra, correta diante de Deus. E viver um novo homem todo dia dentro de nós. Um novo homem. Não permita que o velho homem se levante, queridos. Não deixe. Abate ele como uma marreta que esmiuça a pedra. Já viram? Uma marreta enorme, esmiuçando uma pedra, não sobra nada. Destrói tudo a pedra, deixa ela toda farelada. É assim que nós precisamos fazer com a nossa carne, com o nosso velho homem. Arrebenta o velho homem, não deixa ele querer levantar a mãozinha. Que o novo homem seja sempre vivo dentro de você, buscando algo novo, buscando coisas novas, na presença de Deus, na palavra de Deus, que é a fonte da nossa salvação. Amém? Essa é a minha pregação, é a palavra de Deus que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Se eu gostaria de orar, que pudesse se colocar de pé. Toda a igreja, por gentileza, se coloque de pé, para que eu e você, num só espírito, venha entender